Ora, então nós abrimos o programa falando sobre a reabertura dos centros de dia. Também já tivemos aqui a música, que de resto será feita até a final do programa pelo Jorge Manuel. E agora vamos conversar com a Otília, a quem cumprimento. Boa tarde, obrigada por estar aqui connosco. A Otília que nos vem dar a conhecer, pelo menos a mim, que desconheço, o método AP, que significa método Ação e Poder, não é? Exatamente. Pronto, então Otília, explica-me, tintim por tintim, que método é este? É um método que é um treinamento baseado nas nossas emoções básicas. Nós temos 3 cérebros. O nosso cérebro reptiliano, ele tem como base... 3 cérebros? Temos o cérebro trino, o nosso cérebro trino primário. Sim. Ele tem como base 4 emoções básicas: o maior medo, a maior raiva, a maior tristeza e a maior alegria. Só que nós estamos a acrescentar a essência do amor em tudo o que fazemos. Então, quem criou isto foi Alex Pacheco, o fundador do OK Instituto, que tem sede em Leiria e que vamos abrir em todo o mundo. Brasil, Luxemburgo, Suíça, Orlando e Dubai. E ele desafiou-me na pandemia, foi muito giro que aconteceu aqui atrás de eu chegar aqui ao sofá, que eu acho que a diretora deve ter programado tudo isto, que é, em tempos de pandemia, nós focamos o estudo e aumentámos ainda mais as frentes e o potencial do OK Instituto. O OK Instituto, só para ter um bocado de integração, já passou por as nossas mãos mais de 6 a 7 mil pessoas. Antes da pandemia, um mês, nós fizemos um treinamento MSX no Casino de Estoril, em Lisboa. O que é um treinamento MSX? Método de superação X, em que a técnica mais simples foi caminhar sob brasas, descalços, e não queima, porque tudo é preparado para que nós ganhamos aqui um gatilho no inconsciente de coragem, de foco e determinação e superação. Portanto, você está-me a dizer que eu, se tiver foco, determinação e coragem, consigo andar sobre as brasas sem me queimar. E depois de fazer isso, diga-me o que é que não consegue fazer na sua vida. E para já não acredito que consiga fazer isso. Mas vai conseguir. Vai, porque já foi desafiada por alguns madeirenses para fazer isso aqui na Madeira. Então, a base do Instituto começa pelo MAP, Métodos Ação e Poder, que é o treinamento de base, que é o nosso carro-chefe, criado por Alex Pacheco, em que ele consiste em estarmos desde sexta-feira às 19 horas, 19h29, e nós começamos sempre às 19h29, 8h59, para não dar margem de erro em nada nas nossas vidas. Porque se eu disser 19 horas, eu até às 19h59 estou dentro das 19 horas. E a minha mente dá uns truques, imaginemos então diferente, 19h20 até às 19h29, eu tenho uns truques para chegar 7 ou 8 minutos atrasado. E isso reflete na minha vida atrasos constantes em pequenas coisas. Isto tudo foi criado para quê? Para pegarmos em pessoas que de alguma forma têm já algum sucesso na vida ou não, e nós vamos buscar os potenciais que ela tem dentro de si desde a base em que nasceu, desde criança. Porque a criança, ela não tem medo de nada. A criança, ela é livre, espontânea, ela expressa-se, ela não fica a perguntar o porquê, ela apenas quer saber tudo como curiosidade para aprender. Só que o adulto, ele torna-se uma criança adulterada. Ele vai moldando-se conforme a sociedade ou o ambiente familiar. Então nós somos o resultado daquilo que os outros, em certa forma, nos programaram. E o que nós fazemos no MAP é, além daquilo que nós já somos, se está bom, fica. Mas o que não está bom, nós vamos melhorar ou transformar ou potencializar. Porque em alguma área da nossa vida, nós, de certa forma, merecemos olhar bem para aquele ponto. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes os profissionais são muito bons, mas a área pessoal, se calhar tem ali uma atenção a merecer, um olhar e uma profundidade. A relação com os filhos, a relação com os pais. É engraçado que esta pandemia, as pessoas voltaram-se para dentro e voltaram para casa e começaram a enfrentar as suas relações e começaram a ter que saber lidar novamente com filhos que vieram, no meu caso, os filhos que vieram da universidade, que voltaram a casa, os casais que em si viam-se uma vez por semana começaram-se a ver todos os dias, teletrabalho, casas assim, casas... Tudo era um desafio dentro de casa, que era coisas simples. Então nós começamos a ficar, como eu costumo dizer, com os nervos à flor da pele. E o que é isso? É as emoções que elas têm que ser conduzidas e reprogramadas. No fundo, o nosso treino, até domingo, nós reprogramamos o cérebro das pessoas para que ele traga mais potenciais
com o que já tem. Ou seja, digamos que isso é não sei se será certa esta palavra, mas género um retiro, não Sim. é? De 3 dias, é isso? Exatamente, uma viagem para dentro. Sim. Retiro é uma palavra bonita, mas pode criar suscetibilidade, porque as pessoas às vezes dizem que nós usamos muita inteligência emocional e nós abraçávamos-nos muito. Então as pessoas às vezes dizem que isso é uma tendência de fé, não tem nada a ver com religião. A nossa base é programação neurolinguística e as neurociências estão connosco. Ou seja, toda a comunicação que o nosso cérebro manda, ele vai trazer uma percussão no nosso dia-a-dia. Eu lido muito com o mundo empresarial e quando conheci este projeto eu estava a sair de uma possível insolvência. Eu já estava demasiado cansada e o treino tem um valor e eu pensei, ok, vou fazer este treino, já não estou a aguentar, vou fazer este treino. E recebi uma das últimas cartas de questões empresariais naquele dia e disse, não, quero saber, eu vou fazer o treino que eu já não aguento mais antes que eu saia por aqui. Demanda com uma raiva descompensada, porque nós dissemos assim, eu não tenho raiva, eu sou apenas, se calhar, um bocadinho estressada. A básica, vamos a ver, são as emoções básicas, raiva, medo, faz parte de nós. A tristeza faz parte de nós, que pode gerar uma depressão, mas a alegria também pode ser descompensadora, porque há pessoas que estão em constante alegria, uma farra, um jantar, ficar mais um bocadinho e o resultado a seguir pode não ser muito bom, pode não ser positivo. Então nós trazemos isso para a pessoa perceber que é na emoção básica que ela, de certa forma, pode estar a trazer algum prejuízo para a sua vida pessoal e profissional. E nós acreditamos que os empresários que trabalham estas situações como eu trabalhei em mim, aliás, eu conheci o treino há 6 anos e a minha vida não foi mais a mesma. Eu poderia ser um ser humano que tem tudo para não dar certo, até porque a minha família são de grandes carências, o meu pai nunca deixou a minha mãe trabalhar, era aquela pessoa que se podia dizer controladora e machista, e eu vivia assim a pensar, um dia não vou casar sequer, um dia nem sequer vou ter marido, eu não aguento isto. Por sorte, o meu marido é o homem que agora imposta as empresas lá em Aveiro, e eu começo a delegar, mas eu tive isto por fases. Houve uma fase que eu, por não acreditar nos homens, o meu marido era meu parceiro, mas ele não tocava nas empresas, porque eu não confiava. Eu achava que os homens eram menos competentes do que eu, por um passado que eu tinha na minha infância. Isto às vezes nota-se que as pessoas, de certa forma, não são felizes ou têm uma vida meio que descompensada numa área por conta de uma crença, e a crença nada mais, nada menos é do que algo que eu tomei na minha vida como verdade, que foi a parte masculina. Então, eu achava, não sei se conhece pessoas assim, só elas é que sabem fazer. Conheço umas poucas, muitas. Sabem tudo. Não é? É. Essas pessoas, vou-lhes dizer, são as pessoas que no nosso treino elas reconhecem que o melhor que elas podem fazer é saber delegar. Porque se o aluno é muito bom, significa que o mestre é sábio. E ele vai começar a delegar certamente. Porque senão o Alex Pacheco criou isto, não ia confiar agora em 8 treinadores que vão sair para o mercado, inclusive eu para a Madeira, a trazer para a Madeira algo que é, uau, eu tenho a minha vida já boa, mas eu posso potencializá-la. Mas repare, há pessoas que estão em constante depressão crónica e que nós, com o tempo, ajudamos a que ela saia daquele controle da vida delas por uma pastilha chamada calmante ou chamada não sei o quê. Nós temos N de treinos que as pessoas levam medicação, que fazem o relatório altamente confidencial, tomam tudo e depois eles dizem assim no domingo, porquê é que eu não tomei a medicação? Eu esqueci-me. E nós dissemos, a decisão era sua. Está bem, mas porquê é que eu não tive necessidade da medicação? Agora vá consultar o seu médico. Ou seja, a pessoa entrou num hábito, porque nós somos seres de hábitos. E nós nos habituamos a fazer muita coisa ou não. Uma pessoa que nós, por isso é que eu tenho uma paixão pela Madeira, uma pessoa que nós medimos no nosso treino é o Cristiano Ronaldo. Porque o foco dele e a determinação foi fortíssima. E ele não compensa a vida dele em festas, em alegrias, de forma quando tem que trabalhar ou algo do género. Então, para mim, o treino das emoções, ele vem para impactar a nossa vida. Não pode ser na área pessoal, pode ser na área profissional. Ele consiste em estar 3 dias num hotel, em que nós vamos aprender a estar sem telemóvel, que é um recurso que não é só... Isso já devem estar muitos a pensar, sem telemóvel não vai dar. É, porque a pessoa quer ser muito importante. Olha, tem 80 mensagens, 40 likes, uau, e está preso só à máquina. Claro que a máquina é importante, é um marketing digital, está aí, está a gritar, mas também há hora para tudo. E há hora para descansar o cérebro, há hora para saber gerir
essa demanda que o marketing digital vem aí a gritar, e acho que nós usamos muito bem a pandemia, porque a Madeira merece viver de forma diferente, e eu acho que a pessoa, depois de passar pelo nosso treino, ela nunca mais é a mesma. Mas, portanto, vocês vão, digamos que fazer esses treinos aqui no Funchal, mas estabelecendo-se cá, ou treinos que Para já vão e vamos vêm? marcar 2 em 2 meses. O próximo que está a turma com as inscrições e que temos vagas limitadas é no dia 9 de julho, de 9 a 11 de julho, aqui no Funchal. Eu tenho quase o hotel fechado e espero que as pessoas na televisão procurem nas redes quando é que vai ser o hotel. Estou aqui para contratar, só vou embora na sexta-feira. Mas vejo-me a morar na Madeira. Eu, quando cheguei aqui, eu nunca vim à Madeira, não sei para trabalhar. Mas isso faz parte da minha vida. Eu posso ensinar muito bem, mas eu aprendi a viver mais no prazer e nas férias, porque eu sempre trabalhei muito, sempre empreendi muito, mas também a PNL vem-me dizer, descobre o que mais amas fazer e apercebes-te que nunca mais tens necessidade de trabalhar. E eu, para mim, essa máxima vale tudo. Eu vejo-me aqui a vir à Madeira frequentemente, não tenho dificuldade nenhuma com isso. No dia 8 de julho chego mais cedo um dia para preparar o treino e a turma vai ter vagas limitadas até 40 pessoas nesta primeira fase, porque ainda há regras de desert, há que cumprir, e espero em 2022 fazer a Xana caminhar sobre brasa, descalça, a fazer Isso já vai ser mais difícil. Isso é o mais fácil, digo já, isso é o mais fácil. É um prazer, vai ver, quando pensar, olhar para aquelas brasas ali e caminhar descalça, é um mundo. Depois venho descalça a fazer programas. Sem camaduras, garanto a si e ao público todo que me está a ouvir. Obrigada, minha querida Otília, obrigada por nos ter vindo então explicar este método aqui à Madeira Viva.